desde os meus 16, 17 anos, eu estudo sobre quem sou eu, como é que eu me viro. Então, eu nunca gostei, por exemplo, de brigar com uma namorada e ficar chorando sem saber entender o que estava acontecendo dentro de mim. Cara, eu preciso ter o domínio disso. Ou ter problema com algum familiar meu. E aí, o marco disso vai ser numa época que até os meus 17 anos eu tinha sempre amidalite. Agora que a neurociência está na moda, a amígdala fica na cabeça, né? Tu tá estudando neurociência. Só que virou tonsilas, né? Mas naquela época a amígala ficava aqui, né, meu irmão? Hoje você tem que tomar cuidado, senão o cara tira a amígdala da cabeça e vai dar um problema sério. E aí eu ia no médico, cara, era assim, 3 em 3 meses, acabava tendo amidalite, 2, 3 dias de febre, perdia peso. Chegou um momento que o médico virou pra mim, queria tirar minhas amígdalas. Eu falei, calma aí, não vai tirar nada, né? Deixa o corpinho inteiro, o que que tá acontecendo? Ali eu comecei a estudar mais profundo. Falei, eu fui buscar, o que que tá acontecendo comigo emocionalmente? Aí eu percebi que eu tinha uma dificuldade de me expressar com meu pai, por exemplo. Provavelmente alguns de vocês estão assistindo devem ter uma história parecida com teu pai, com a tua mãe, a gente chega lá daqui a pouco. Com a minha mãe. Posso falar da minha mãe? Foi agora, é o momento, tá? Daqui a pouco. Acalma o coração aí, deixa a pergunta aí que a gente responde. Ali. Então, o ponto foi, eu percebi que quando eu era com meu pai, eu não conseguia falar o que eu queria. Então, eu travava, muitas vezes, pra não brigar. Aí, cara, você podia contar 3, 4 dias, estava eu com febre. Aí eu peguei o padrão, comecei a trabalhar em cima do padrão, meu lado emocional, pra me Isso, mas sem saber nada, né? não, aí estudando, Estudando. lendo, eu já trabalhava um pouco a espiritualidade dentro de mim, a minha mãe sempre foi muito de buscar a espiritualidade, então eu ia com ela, de centro espírita, na igreja, onde estava eu que queria aprender, tava ali, tava para jogo, ali, não era muito o que que eu estava fazendo, eu queria entender. Aí eu comecei a ler, entender tudo isso, comecei a perceber isso dentro de mim. Tinha uma época, você deve ter pego isso, até a Estácio tinha aqueles cursinhos de verão, custava R$ 10, R$ 15, Uhum. não tinha dinheiro, meu irmão. Eu fazia aqueles cursos todos para aprender o que que tinha. Pegava minhas férias, juntava um dinheiro, pegava uns 4 cursos daquele e ficava fazendo lá nos cursos de verão dela. E aí eu ia pegando curso assim, de autoconhecimento, de entender como funciona. Comecei a cair dentro desse entendimento de como eu funcionava. Foi embora, amidalite. Nunca mais. Ô, as Bacana. tonsilas pararam de ficar Não, inflamadas. e o que eu mais. Cara, é até complicado, né? Quando se a gente for parar para falar abertamente algumas coisas que a gente fala nos bastidores, porque daqui a pouco, tá falando disso, as pessoas levantam, vão. Pô, com base no quê? Com base, né? E a PNL teve muito esse questionamento, Sim, principalmente ela, quando você vai lidar com alguma crença que você pode, né, se confundir ali com um trabalho de psicologia, psiquiatria, e aí vai entrar em várias outras questões. Mas uma coisa que me pegou, que eu passei a amar a PNL, foi, a gente estava conversando aqui, a ideia de que ela vê o resultado é, muito mais do que o processo. Cara, se levou ao resultado, esse processo serviu para esta pessoa. sim. Mas não se apega a este processo, porque ele pode não servir para outra pessoa. Mas a construção do padrão, de que você entender que tem uma resposta, o corpo vai produzindo padrão para certos tipos de resposta, como esse que você falou. Cara, isso é libertador. Eu acho Muito, muito libertador, assim. Eu muito. acho que se a gente aprendesse isso, desde o momento que a gente começa a poder entender mais sobre isso, a gente conseguiria resolver muitas das nossas questões, né? Muita Um coisa. livro que eu li, que é o Crenças, de Robert Dilts, ele consegue, né? Ele Conversar com sua escreve mãe. com, melhorar a mãe dele nisso. Então, assim, eu comecei pelo coach, mas saí do coach completamente assim, cara, tá, o que faz com Com esse essa monte de gama de... ferramenta. Só que o que aconteceu? Mal eu sou aquele cara que eu gosto de saber, tá, mas quem foi que fez isso? Aí, tá, mas quem foi que fez isso? E aí, assim que eu termino a primeira formação, eu tenho contato com as 16 leis do triunfo de Napoleão Hill. Aí eu falei, que isso? Os caras já sabia disso antes desses caras aqui. Mas também encontrei o Tony Robbins. Aí Tony Robbins vem e apresenta os pais da PNL. Aí quando eu descobri que a PNL vinha com aquela ideia de que não tem certo ou errado, tem o resultado, e você é responsável pelo resultado que está colhendo, aí é mais libertador ainda. Muito. E aí, beijo, e você vai